Olá, meu nome é Flávia E aí, galera, meu nome é Pri. e hoje a gente vai falar de um assunto muito sério que nós duas temos, que é o TDAH. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma doença crônica, ou seja, não tem cura, né? E é uma doença muito séria. Não é só tipo, não tem atenção, então é uma babaquice. Não é, gente, é uma coisa séria. Tanto é que os sintomas têm agressão, impulsividade, ansiedade, depressão. Então é algo muito sério mesmo, tá? Então tem que ser tratado com psiquiatra, neurologista e principalmente terapia. Que terapia, eu já falei nos meus stories, segue aqui, ó, eu e a Pri, que é muito importante ter a terapia. Eu vou falar um pouquinho como foi minha descoberta. Eu descobri tarde, através da Flávia. Ela viu situações que eu passava e ela perguntou: Você tem? E eu não sabia o que era, tipo, desconhecia. Meus pais também não percebia, mas não fazendo esse caso, eles me apoiaram em tudo, pagaram o neuro, pagaram o psicólogo e a parte do remédio também eles pagaram tudo. Aí ela me indicou o neuro, eu fui no neuro, o neuro falou que eu tinha característica assim, fiz uma bateria de exames junto com uma psicóloga e descobriu o que eu tinha. Aí fizemos o tratamento com remédio. O remédio me ajudou bastante. Para vocês terem noção, a faculdade que eu fiz é em 4 anos, eu terminei 5 anos e meio. Mas não só por causa que eu repeti 5 anos e meio, eu mudei do integral para noite. O integral era 7 matérias e noturno eram 5 e noturno é 5 anos. Então, pelas contas aí, eu acho que fiquei um ano, tipo, repeti um ano mais ou menos. Eu não sei direito. Mas foi assim, minha descoberta era ruim pra caramba, porque no, na faculdade eu tive bastante dificuldade. Não sei se é porque também escola pública que eu estudei, eu não tive professores, sabe? No último ano era professor substituto e não era na parte de matemática nem física, então teve uma quebra aí também. E na faculdade, quem estudou em escola particular, o que eles viram no primeiro semestre era que eles viram no colegial e eu não tinha visto, tipo, derivada, integral, essas coisas. Eu vi na faculdade, não vi antes no colegial, entendeu? Então teve uma quebra aí também. Então o que eles estudavam na semana da prova, eu tinha que estudar 3 semanas antes. Não só eu, mas tinha um grupo também que tinha essa parte de aprendizado. Então, isso era desgastante, porque você tinha que estudar 3 semanas antes. E enquanto eles estudavam na semana da prova, você querendo tirar dúvida, porque você está estudando 3 semanas antes, eles falavam: ainda nem peguei na matéria ainda para estudar. Então, isso. E eu acho que a irritação que causa no TDAH, como ela citou, é porque você se sente frustrado e não sabe como que descarrega isso e acaba sendo uma pessoa agressiva. Então foi assim que foi. Foi tarde, mas tô em tratamento. Agora ela vai falar um pouquinho de como que foi a descoberta dela e ela descobriu bem mais cedo que eu. E eu descobri bem cedo mesmo. Eu estava na primeira série, como eu morava numa cidadezinha no Mato Grosso do Sul chamada Angélica. Eu estudei numa escola pública e depois eu vim para Prudente. Então eu tive que fazer a primeira série de novo por causa disso. E a professora percebeu que eu tinha dificuldade na aprendizagem. E então eu conversei com a psicóloga, tudo. Então eu tive que ir num neurologista. E quando eu fui no neurologista, era em Rio Preto. Eu fiz uma bateria de exames também. E a bateria de exames é um saco. Tem que ficar horas e horas lá esperando e tal. E fazendo coisas de matemática, coisas de português, coisas de tudo, de múltiplas escolhas, conhecimentos gerais. Então, nessa época, eu fui diagnosticada como TDA e dislexia, que troca as letras, né? Na hora de ler e na hora de escrever. E então, foi passando o tempo e ele me deu um remédio. E esse remédio, ele deixou a minha
irritabilidade muito alta. Então eu parei por si só, gente, não faça isso, vai ao médico antes para você saber se você pode tirar o remédio ou não. Tanto é que eu repeti a 8ª série e na época foi bem na transição da 8º ano pro 9º ano, que aumentou um ano a mais, né? Então eu falo que eu não repeti, eu fui pro 9º ano, mas eu repeti a 8ª série e aí depois, com muita luta, eu terminei até o 3º colegial. E aí na faculdade, em 2015, eu fui em outro neurologista, aqui em Prudente mesmo, e ele simplesmente salvou a vida, né? Ele me deu outro remédio, me passou terapia. Eu comecei a me identificar melhor, a me conhecer melhor. E aí eu mudei de faculdade, foi aquela coisa, e até hoje eu tô em tratamento, eu tomo remédio. E isso me faz muito bem, assim. É muito importante você ir no neuro, você ir no psiquiatra, você ir num psicólogo, né, numa terapeuta, para você ver como tratar isso, para você ver os seus problemas, você se conhecer. Ele vai te ajudar a agendar tudo, entendeu? Pontuar tudo, priorizar o que é importante, entendeu? Porque às vezes a gente dispersa em coisas, né, pequenas e não prioriza o que é importante. Por exemplo, dificuldade com o tempo. Se você arruma um cliente, o cliente fala, quero para ontem. Então isso entra em pane, dá uma ansiedade. E nesse filme aqui, eu vou me indicar aquele filme que o nosso neuro passou para nós. Esse filme aqui, ó, não sei se vocês conseguiram ver. Ele relata bem isso daqui. É um cara que tem as características de déficit de atenção, mora num apartamento meio xixilento, né? Ele era escritor, tinha que terminar um livro e não estava conseguindo ter ideias. E no filme relata bem o que esse remédio faz com a gente, entendeu? Ele dá um pico muito grande para... O pico quer dizer, gente, dá um pan assim no cérebro, sabe? Dá um susto no cérebro. Que precisa ter atenção, né? Aí ele dá esse susto, porque esse remédio faz você, tipo, concentrar nos estudos. Sem remédio a gente fica disperso, tipo, olha uma música passando. É um carro de som, você fica ouvindo carro de som, de vez se está concentrado ali, o cachorro latindo, seja Então, nesse filme relata bem. No filme é uma droga, não é um remédio falando que é de déficit de atenção. Ele toma esse remédio e fica espesso, ele termina o livro, né? Ele conclui todas as coisas que estavam pendentes. Então, nesse filme relata bem, se vocês puderem assistir, eu indico, é antigo, mas é super legal. Eu não gosto de filme antigo, mas esse é super legal. Então, ele demonstra, mas ele também demonstra o lado ruim, que é a dependência do remédio. Isso é um lado ruim, que mostra que você depende dele para concluir as coisas. É uma visão minha, cada um tem a sua, a Flávia tem a dela, mas eu tô falando a parte que eu vi desse filme. É porque, gente, quando toma o remédio, dá uma sensação de, tipo assim, sede de conhecimento, sabe? Uma fome de conhecimento que você quer ler, você quer pesquisar, você quer cada vez mais conhecimento, mais e mais e mais. E isso chega uma hora que o cérebro fala, opa, calma aí, né? É por isso que é importante a rotina. Porque TDAH tem dificuldade, não é que não tem uma rotina, tem dificuldade em criar uma rotina, né? Então, por isso que o médico e o psicólogo sempre falam, crie uma rotina. Então, tipo, em tudo, tomar banho, acordar, tudo, almoçar, jantar. Então, a gente precisa ter uma rotina para a gente poder saber lidar com a vida, né? Não só com os problemas também, tudo em geral. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, entre em contato com a gente aqui nos nossos Instagrams, segue lá, comenta aqui embaixo que a gente também responde. Um beijo pra vocês e até a próxima. Se inscreva no canal e dê muito curtir. Isso aí.